eu posso apostar que você já se sentiu meio intimidado na hora de tentar experimentar algo novo, quando o assunto é tecnologia. Aquele sentimento de que você não nasceu sabendo, ou que talvez não seja bem-vindo naquele ambiente. Pois é, existe um canto do universo Linux onde essa sensação é quase uma regra. Um lugar onde uma simples ferramenta, uma distribuição, acabou virando algo bem maior. O Arch Linux é, sem a menor sombra de dúvidas, uma das distribuições mais poderosas, flexíveis e tecnicamente elegantes que existem. É uma ferramenta incrível. Mas então, por que a primeira coisa que um novato encontra não é a mão amiga, mas sim o meme arrogante e uma atitude que diz: se vira, o problema é seu? Hoje nós vamos separar a ferramenta dessa certa paranoia. Vamos dissecar e expor como o culto do Arch Linux está, na verdade, prejudicando a comunidade, afastando justamente as pessoas que mais poderiam ganhar com a liberdade e o poder do Linux. Porque no final das contas, a tecnologia deveria nos servir, e não o contrário. Antes de começar a descer a madeirada, vamos ser justos também. Se a gente ignorasse por um segundo a cultura que nasceu em volta dele, perceberíamos que o Arch Linux é uma verdadeira obra de arte da engenharia de software. Existe um bom motivo pelo qual ele atrai entusiastas e desenvolvedores experientes. E não é nem um meme, é a filosofia, conhecida como The Arch Way. Essa filosofia tem alguns pilares que, quando você entende, mostram por que o Arch é tão respeitado. O primeiro é a simplicidade. Mas aqui, simplicidade não quer dizer fácil de usar. A simplicidade do Arch é a ausência de coisa inútil. Software que você recebe é o mais puro possível, quase sem nenhuma modificação da distro. Não tem painel de controle cheio de firulas escondendo como o sistema funciona. A configuração é feita, na maior parte, editando arquivos de texto. Para um novato, pode parecer um pesadelo, mas para quem quer controle total e total transparência, isso é realmente muito interessante. Você sabe exatamente o que está rodando na sua máquina e por quê. O segundo pilar é a modernidade. O Arch usa o modelo Rolling Release, ou lançamento contínuo. Isso quer dizer que você não precisa esperar 6 meses por uma nova versão. As atualizações são constantes. Se uma nova versão do kernel Linux, do driver da sua placa de vídeo, ou do seu ambiente de trabalho favorito sai, e é considerada estável, em questão de dias ela já está disponível para você com um único comando. Isso garante que você esteja sempre na ponta da tecnologia, com acesso às últimas funcionalidades e otimizações. E terceiro, talvez o mais importante, é centrado no usuário. Muitas distros tentam ser user-friendly, fáceis de usar. O Arch se esforça para ser user-centric. A diferença de nomes é sutil, mas define tudo. User-friendly geralmente significa tomar decisões pelo usuário para simplificar as coisas. O Arch faz o oposto. Ele te entrega um sistema mínimo, uma tela preta e um cursor piscando. E meio que te diz, daqui para frente, o show é seu. Você decide qual ambiente de trabalho usar, quais serviços rodar e o que instalar. É como comprar um carro só com o chassi e o motor. Você escolhe a carroceria, bancos, sistema de som, a cor e, bom, tudo o resto. Isso nos leva à joia da coroa do Arch, o AUR, ou Arch User Repository. Pense no AUR como a Biblioteca Universal de Software. Enquanto os repositórios oficiais têm pacotes mais comuns, o AUR é um repositório da comunidade, com dezenas de milhares de outros pacotes. Aquele programa de nicho, aquele driver experimental, aquele tema que você só achou no GitHub, a chance de alguém ter criado um script de instalação para ele é altíssima. Essa capacidade de acessar praticamente qualquer software para Linux com um comando dá ao usuário Arch um poder que, honestamente, é incomparável no mundo Linux. Então, resumindo, temos uma distro minimalista, que te dá controle total. Está sempre atualizada e tem acesso a uma biblioteca de software quase infinita. É uma base sólida, poderosa e elegante. É uma ferramenta perfeita para quem quer aprender como o Linux funciona por dentro, ou para um profissional que precisa de um sistema altamente adaptado ao seu trabalho. O Arch Linux, como uma ferramenta, é brilhante. O problema não está no código. O problema começa quando as pessoas transformam em algo mais. E é a partir daqui que a nossa conversa muda de tom. Porque toda essa excelência técnica que acabamos de ver deu origem a um efeito colateral tóxico, o culto. A ideia de usar Arch não é só uma escolha técnica, mas uma declaração de identidade. Uma prova que você é usuário Linux, entre aspas, de verdade. O que talvez tenha começado como uma piada na internet virou um símbolo de elitismo. A frase, raramente usada para ajudar, ela é usada para demarcar território. Estou falando da frase do meme I use Arch, by the way, que no mais é uma abreviação de um monte de ideias não ditas, como eu sou mais esperto que você porque compilei meu próprio sistema.
Se você precisou de um instalador gráfico, você não merece usar Linux. Essa mentalidade transforma uma ferramenta prática num tanto fetichista. Um processo de instalação manual que é, obviamente, um exercício de seguir um guia de trabalho da ArcWiki. Virar um rito de passagem. Não é mais sobre construir um sistema otimizado para você. É sobre provar que você é tão capaz de fazer algo. A dificuldade vira objetivo, não o meio para chegar lá. E quem não passa por esse ritual é visto como inferior ou preguiçoso. A discussão deixa de ser sobre qual sistema resolve melhor o seu problema e passa a ser sobre qual te dá mais créditos de nerd. A identidade do usuário se funde à ferramenta. Eu não apenas uso Arc, eu sou um usuário Arc. Essa fusão é a raiz de todo o problema, porque quando uma ferramenta vira parte do que você é, qualquer crítica a ela é vista como um ataque pessoal. Isso cria um clima de hostilidade. Fóruns em grupos, que deveriam ser lugares para trocar conhecimento, viram arenas de batalha. Novatos chegando, cheios de dúvidas, muitas vezes do Windows, são recebidos não com orientação, mas com desprezo. A resposta padrão vira RTFM, ou Read the Friendly Manual, leia o manual amigável, uma sigla que, dependendo do tom, pode ser um conselho útil ou um se vira. Na cultura do Arc, quase é sempre a segunda opção. As pessoas são ridicularizadas por fazerem perguntas básicas sobre como particionar um disco, instalar o bootloader ou configurar a rede. Justamente tarefas que discos mais amigáveis automatizaram há mais de décadas. A lógica do culto é cruel. Se você está perguntando como fazer uma instalação, você não está pronto para o Arc. Mas a única forma de provar que você não está pronto é completando sua instalação. É um paradoxo feito para manter pessoas do lado de fora. É a definição de gatekeeping. Esse fetiche, essa cultura de superioridade, não fica só ali. Ela transborda e contamina a imagem de todo o ecossistema Linux. A toxicidade do culto ao Arc não é só uma ideia. Ela aparece de formas bem concretas. É só olhar os fóruns, redes sociais e grupos de discussão. Vamos analisar as provas desse comportamento. Primeiro, o gatekeeping, ativo contra novatos. Imagine a cena. Um usuário curioso ouve falar das maravilhas do Arc. Empolgado, ele tenta instalar. E é óbvio, vai dar errado, mesmo seguindo a ArcWiki. E então, ele vai a um fórum ou subreddit e posta sua dúvida. A resposta que ele recebe, com uma frequência assustadora, não é ajuda, mas sim um julgamento. Se você não consegue nem seguir a Wiki, o Arc não é para você. Volta para o Ubuntu. Eu já perdi a conta de quantas vezes vi uma pessoa pedindo ajuda ser tratada como um incômodo. Boa parte da comunidade age como alguém que está protegendo algo de indignos, de pessoas que não deveriam usar. Isso cria uma barreira enorme. Muita gente, ao encontrar essa hostilidade, pensa que a comunidade Arc é tóxica, ou pensa que o Linux é tóxico, e desiste, vai embora, e talvez para nunca mais voltar. Segundo, o desprezo pelas alternativas fáceis. O culto não só se contenta em erguer um muro em volta da instalação pura, ele também menospreza qualquer ponte que facilite o acesso. Distros como Manjaro ou CashOS são baseadas em Arc e oferecem seus maiores benefícios, como o AUR, com um instalador amigável, mas são frequentemente hostilizadas pelos puristas. São chamadas de Arc para preguiçosos, ou Arc com rodinhas. É comum ver usuários dessas distros serem tratados como cidadãos de segunda classe. Você não usa Arc, você usa Manjaro, como se fosse uma acusação. Essa atitude ignora a realidade da maior parte das pessoas. 95% dos usuários Linux não querem montar um sistema do zero. Eles querem uma ferramenta que funcione. Querem clicar em instalar, tomar um café e voltar com o sistema pronto. O fato de uma distro, como o CashOS, entregar uma experiência Arc quase pura, com um instalador fácil, é visto não como um avanço, mas como uma traição, entre muitas aspas, da filosofia do sofrimento necessário. Terceiro, a falácia do tempo perdido como virtude. O culto glorifica o tempo gasto numa configuração básica, como se fosse um investimento em conhecimento, quando, na maioria das vezes, é só tempo perdido mesmo. Particionar discos na mão, configurar bootloader, editar arquivos. Sim, isso pode ensinar algo na primeira vez, mas a 10ª vez que você precisa instalar um sistema é só trabalho repetitivo. O purista que passa horas configurando o Shorg para fazer o monitor funcionar e depois tira sarro de quem usa Pop! OS, onde tudo funciona de primeira, está perdendo o ponto principal da tecnologia. O objetivo não é passar o fim de semana configurando o PC. O objetivo é usar o PC. O sistema operacional é um meio e não um fim. O culto do Arc inverte essa lógica. A manutenção do sistema vira o hobby. E, finalmente, o dano colateral à imagem Linux como um todo.
Por décadas, voluntários e empresas trabalharam para quebrar o estigma de que Linux é difícil. Projetos como Ubuntu, Mint, PopOS provaram que o Linux pode ser para todos. E nesse momento, um novo usuário, atraído por essa promessa, encontra um Zé Ruela, membro do culto Arch, e ouve que se ele não usar a linha de comando para tudo, ele não é um usuário de verdade. A conclusão é inevitável. Linux não é fácil. No fundo, esse pessoal ainda é um tanto elitista. O culto do Arch, com a sua arrogância, valida, e pior, esse estigma do Linux ser difícil. Eles sabotam o trabalho de todos os outros. As provas estão aí. Não são casos isolados, é um padrão cultural. E é aqui que a coisa fica mais séria. A gente para de falar só de uma treta online e começa a falar de uma filosofia. O verdadeiro dano do culto do Arch não é só afastar novatos. O dano mais profundo é trair a regra de ouro de qualquer ferramenta. Ela deve servir ao mestre, e não ao contrário. O culto ao Arch inverteu essa relação. O usuário se torna um servo da máquina. Seu tempo, sua energia são gastos não em criar algo, mas em alimentar a máquina. A instalação manual, a configuração detalhada, a resolução de problemas, tudo isso vira um fim em si mesmo. O computador deixa de ser uma ferramenta para escrever um livro ou programar. O computador vira seu próprio projeto. Essa é uma armadilha perigosa. A glorificação da ineficiência é transformar algo que deveria ser um pré-requisito, ter um sistema funcional, no evento principal. Pense em qualquer outro profissional. Você imagina um fotógrafo se gabando que passou 3 dias montando a própria câmera, em vez de mostrar as fotos incríveis que ele tirou? É um tanto absurdo. A ferramenta é validada pelo resultado que ela te ajuda a criar, não pelo esforço em fazê-la funcionar. O culto ao Arch promove exatamente essa ideia. A medalha de honra não é o que você cria com o Arch, mas o simples fato que você conseguiu instalá-lo. E isso é uma filosofia falida, que valoriza o processo em vez do propósito. E ela ignora o nosso recurso mais valioso, o tempo. Cada hora gasta brigando com uma configuração que o CacheOS resolveria em 30 segundos. É uma hora que você não gastou aprendendo algo novo, escrevendo ou simplesmente relaxando. O culto exige um sacrifício de tempo, como prova de lealdade, sem nunca perguntar se esse sacrifício vale a pena. E aqui está a grande ironia. Ao fazer isso, o culto trai a própria filosofia do The Arch Way, que diz defender. O The Arch Way fala sobre pragmatismo, mas não tem merda nenhuma de ser pragmático numa tarefa como essas. O pragmatismo diz que você deve usar uma ferramenta mais eficiente. Se o seu objetivo é ter um sistema Arch funcional o mais rápido possível para começar a trabalhar, a escolha pragmática não é a instalação manual, é usar um instalador, usar uma distro personalizada. O culto troca o pragmatismo pela ideologia. Uma ideologia que diz que o esforço manual é mais virtuoso, mesmo quando leva ao mesmo resultado, gastando muito mais tempo. Eles se esquecem que a eficiência do Arch é dar ao usuário o poder de construir um sistema que sirva a ele. O culto desloca o foco para o sistema em si, como um ídolo a ser adorado. E com isso, eles perdem de vista o motivo pelo qual usamos computadores. Eles não são só objetos de estudo, são extensões da nossa mente. E qualquer filosofia que nos obriga a usar mais tempo servindo a ferramenta do que usando está fundamentalmente quebrada. Felizmente, a história não termina na crítica, porque o mesmo ecossistema que gerou o culto também gerou a solução. Uma solução um tanto pragmática, eficiente e que resgata a verdadeira promessa do Arch Linux. A solução são as distros baseadas em Arch, que entenderam a lição. Elas entregam 90% do poder do Arch com apenas 10% de esforço. Vamos conhecer as 3 mais populares. A primeira, o Endeavour OS, a experiência Arch pura, simplificada. Pense no Endeavour como o caminho do meio perfeito. É o mais perto que você chega de um Arch puro, sem a instalação manual. A instalação usa um assistente gráfico, o Calamares, que te deixa escolher seu ambiente de trabalho, particionar o disco com cliques e ter um sistema funcional em minutos. Depois instalado o sistema, essencialmente o Arch Linux. Ele usa os repositórios oficiais do Arch, sem atrasos. Ele vem limpo, minimalista, te dando total liberdade. A comunidade é famosa por ser extremamente amigável, o completo oposto da cultura que acabamos de citar. Em termos de performance, testes mostram que ele compete de igual para igual com uma instalação manual do Arch, com diferença de FPS em jogos sendo praticamente inexistente. É para quem quer experiência Arch autêntica, mas valoriza seu tempo. O outro, que eu gosto muito, é o CacheOS. Se o Endeavour é o Arch puro e simplificado, o CacheOS é o Arch do modo mais besta. O foco aqui é um só, performance, especialmente para jogos e tarefas pesadas. O CacheOS pega a base Arch e aplica uma série de otimizações agressivas que a maior parte dos usuários não saberia como fazer. A principal diferença é o kernel. O CacheOS usa um kernel customizado e compilado para aproveitar melhor processadores modernos.
O resultado em testes de desempenho de CPU são ganhos notáveis. Alguns benchmarks de jogos, como Hitman em 1080p, já mostram o CashOS entregando até 13 FPS a mais que o Endeavor, enquanto em Red Dead Redemption a vantagem foi de 8 FPS em Quad HD. Esses números mostram que, em certos cenários, as otimizações fazem uma diferença real. Além disso, o instalador já configura o BTRFS com os snapshots, que é ótimo para a segurança do sistema. É a distro ideal para gamers e criadores que querem extrair cada gota de performance do seu hardware. Em terceiro, temos o Manjaro. O Manjaro é talvez o mais conhecido dos derivados e tem uma proposta um pouco diferente. Enquanto os outros te conectam direto ao fluxo do Arc, o Manjaro tem seus próprios repositórios. Ele pega os pacotes Arc, testa por algumas semanas para garantir estabilidade e só então libera para os usuários. Isso torna um rolling release um pouco mais lento, mas teoricamente mais estável. Mas, pessoal, quero fazer um adendo aqui nesse item. Eu fiz um vídeo recentemente sobre distros Linux que podem morrer esse ano, e eu apontei o Manjaro como uma delas. Essa questão de ser teoricamente mais estável nem sempre funciona. Além disso, a distro tem outros problemas, aos quais eu não acho interessante, mas ainda ela é relevante. O Manjaro ele é super focado em facilidade de uso. Vem com um ambiente de trabalho todo polido, e tem ferramentas próprias para instalar drivers, o que é uma benção para quem tem hardware da NVIDIA, por exemplo. Por segurar atualizações, ele pode não ser para quem quer tudo no dia do lançamento, mas é uma ponte excelente e segura para quem vende distros como Ubuntu, Mint e quer conhecer o Arc. A conclusão é clara, não há necessidade prática de passar pelo ritual de instalação do Arch Linux. As alternativas não só facilitam o processo, como o caso CashOS, podem até entregar uma performance superior. Elas provam que é possível ter um mundo Arc sem ter que participar do seu culto. No fim das contas, a história do Arc é uma lição sobre tecnologia e sobre nós mesmos. Vimos como o Arch Linux é uma ferramenta sensacional. Seus princípios, combinados com o poder do AUR, o tornam uma base fantástica. Mas também vimos uma cultura tóxica, um culto que se formou em volta dele. Uma cultura que transformou dificuldade em virtude e elitismo em regra. Esse comportamento não só cria um ambiente hostil, mas joga contra todo o esforço da comunidade Linux para ser vista como acessível. A boa notícia é que você não precisa participar desse culto para colher frutos. Distros como o CashOS provam que o pragmatismo vence a ideologia, que a eficiência é mais importante que o ritual. Arc é uma base excelente, tão excelente que projetos ainda mais otimizados e amigáveis são construídos sobre ela. E bom, pessoal, esse vídeo está chegando ao fim, mas eu quero pedir agora o seu apoio. Se você gostou desse vídeo, considere se tornar membro do canal. Lá você vai ter acesso a conteúdo exclusivo, além de poder ver os vídeos do canal com antecedência. Mas caso você não possa ou não queira contribuir financeiramente com o canal, uma outra forma de ajudar é deixando o seu like, se inscrevendo no canal e comentando algo aqui abaixo. No mais é isso, pessoal. Um grande abraço, valeu!